Irmãos, sejam todos bem-vindos nessa tarde de sol, rogando a Deus que nos ampare e nos fortaleça. Boa tarde aos nossos irmãos internautas que nos acompanham pela página espiritismosul.org.br. Levamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus fazer a nossa prece. Neste momento, Pai querido, em que nos preparamos para a atividade doutrinária, queremos agradecer esta bela tarde de sol que nos dá, esta bela oportunidade de refletirmos juntos sobre esses ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Que possamos no nosso dia a dia aplicar esta mensagem, nos renovando, educando os nossos sentimentos, nos transformando em verdadeiros filhos seus, Pai querido. Nos ilumina, nos fortalece, desperta nossos corações para as tuas verdades. Ampara nossos irmãos que ainda estão distantes do teu evangelho, possam eles também acordar para esses ensinamentos e buscar uma casa que os acolha, que os despertem para as tuas verdades, que os orientem nesta caminhada. Que possamos então termos, Senhor, o amparo na tarefa doutrinária, a inspiração, a intuição, para tecermos bons comentários, para enriquecer nossa alma de luz, de paz. Assim, com esta certeza, Pai querido, em teu nome, em nome de Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a doutrinária dessa tarde. Queridos irmãos, a nossa mensagem de hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item 7, que vem nos dizer: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda a outra. O que será que Jesus quis nos dizer com esta passagem? Diz assim: tendes aprendido que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos quer fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar vossa túnica, abandonai-lhe ainda a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. Esta passagem está em São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Já no início nos diz aqui, meus irmãos, tendes aprendido que foi dito olho por olho, dente por dente. Este mandamento é ainda do tempo de Moisés. Moisés que pregava a lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente. Quando nos comportamos assim, nós estamos agindo lá segundo a lei de Moisés, há 3.500 anos atrás. Quando é que nós nos comportamos assim, nesse olho por olho, dente por dente? Nossos pais muitas vezes nos educaram a não levar desaforo para casa, não é isso que eles diziam? Para nós, quando nós éramos pequenos, nós somos mais velhos. Se tu apanhar lá na escola, tu vai chegar em casa e vai apanhar também. Então, o que eles estavam estimulando em nós? E muitos pais ainda estimulam ainda hoje em dia. A violência. A tu pagar o mal que te fazem com outro mal. Então, alimentavam e alimentam ainda, como a gente tem que ter cuidado disso aí, meus irmãos, com os nossos filhos. Quando nos comportamos assim, então, estamos regredindo a 3.500 anos atrás, porque Moisés veio 1.500 anos antes de Cristo. E Cristo mais 2.000 anos, então são 3.500 anos. Será que nós estamos demonstrando um atraso tão grande assim ainda quando nos comportamos? Alimentando a vingança. E é o que muitas vezes nós fizemos também. Nos faziam uma coisa, uma ofensa, nós diziam uma coisa e nós dissemos 3, 4. Não ficamos quietos. Por que nós fizemos assim? O que é isso aí? Que não nos deixa nós ficarmos quietos. Nosso velho orgulho. Fomos ensinados assim e, como ainda disse na prece, nós estamos aqui na terra para nos transformar, para nos educar. E esquecemos isso aí, esse compromisso que fizemos no mundo espiritual.
de virmos aqui na terra, conscientemente lá, vir aqui e nos transformarmos, nos educarmos como seres espirituais que somos. Nós chegamos aqui, muitas vezes, nossos pais ainda também foram educados assim, muito materialistas ainda. Meu filho, tu tem que estudar, namorar, te casar, conseguir um emprego bom. Só falamos do lado material. E esquecemos de mostrar os ensinamentos que Jesus nos trouxe há tanto tempo. Então, queridos irmãos, e a sociedade também nos empurra para isso aí. A sociedade são as famílias, somos nós. Não enxergamos isso aí também muitas vezes no trabalho. Uma vez, quando eu estava trabalhando, um senhor chegou meio alterado ali e eu tentei contornar dizendo que a empresa que eu trabalhava só estava fazendo o papel dela, né, de cobrar os juros devidos do que ele vinha pagar. A empresa estava cumprindo ordens que tinha dado para ela, que a pessoa que descontou o título lá tinha dado, né, no próprio bloqueto, vem aqui, cobre tanto se estiver atrasado. E ele achava que era indevido. E aí eu falei para ele, mas falei mais firme com ele. Eu sempre, conversando sempre, mais manso. No trabalho, né? No trabalho a gente está pago ali, tem que ser educado. Em casa eu não sou tão educado, estou procurando me educar, não é que eu seja... Não é? Então, lá no trabalho, todos nós, por isso que o trabalho é bom para nós, porque nos transforma também. De tanto tu ser educado, tu acaba se te educando. Então, depois que o senhor saiu, a colega disse assim, se tu não dissesse, eu ia ter que me levantar daqui, ia dizer alguma coisa para esse senhor, que ele estava alterado, né? Mas eu não fui grosso, não fui bruto com ele, nada. Eu simplesmente disse que o banco estava certo. Então, a sociedade nos empurra, para vocês verem a reação dela, estava ouvindo ali, não é? E ia tirar a cara por mim, como diz assim, que nem precisava. Então, a sociedade, né, diz muitas vezes assim, mas tu vai ficar quieto? O colega diz, se fosse comigo. Né? Não tem pessoas que dizem assim, né, quando tal coisa acontece, tu te comporta bem, o outro diz assim, se fosse comigo, eu não ia ser assim. Não é? E diz ainda, como disse a minha colega, se tu não vais fazer nada, eu vou. E será que é isso que nós temos que fazer, queridos irmãos? Que bom que o Evangelho, que Jesus vem nos dizer, não é? Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Então, queridos irmãos, o que as pessoas querem, então, quando a gente dá o troco? Querem que a gente dê o troco. Querem, não é? Quando a gente recebe uma ofensa, o espírito de vingança. Nós temos que responder na altura daquele que nos ofendeu. Mas muitas vezes nós, para não perdermos, ao invés de responder à altura, que seria no mesmo nível, né, do outro, nós, se nos dizem uma coisa, a gente diz 3, 4. Principalmente se é em casa, para ver se cala o outro, para ver que o outro não reaja. Então, se te dá um soco, tu dá 3, 4 para que o outro não reaja. Se te dizem alguma ofensa, tu diz 3, 4, para anular a outra pessoa. Mas o Cristo vem nos dizer, restitui o bem pelo mal que recebes. E ele disse mais, não resistais ao mal que se vos quer fazer. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe a outra. Então, o que Jesus vem nos ensinar com isso aí? O que nós, diante de alguém que nos ofende, o que é isso aí, apresentar a outra face para o outro? Será que é para o outro bater mesmo? Oferecer a outra face, queridos irmãos, nós não podemos nos prender à letra que Jesus diz. Temos que refletir. A outra face é mostrar a face da compreensão. Compreensão de quê? Que aquela pessoa possivelmente tem algum problema. Hoje eu estava lendo uma história, não é bem isso aí. Se a gente observasse todos que ofendem, todos que são grosseiros, que são violentos, alguma coisa levou essa pessoa a ser assim. Alguma coisa está acontecendo na sua vida que ele está assim hoje. Sendo grosseiro, atacando todo mundo, está sempre na defesa, alguma coisa está acontecendo, ou então está doente. Algum problema essa pessoa tem, porque não é normal. Nós vamos até, muitas vezes, a gente vai endurecendo, como nós estávamos estudando ali, endurecendo essa coraça nossa, e ficamos só na defesa, nos protegendo, às vezes pela preguiça de fazer alguma coisa, eu não sei fazer, eu não quero fazer. Nós estamos sempre
dizendo não, o não na frente sempre, mas ainda é uma forma de nos defendermos. Então, Jesus quer nos dizer, não é? Pagai o mal que recebes com o bem. O que mais que ele quer nos dizer? Então, entender que alguém nos agride, nos ofende, se aparentemente não fizemos nada, não é? A pessoa não está bem. E nós pensarmos também, queridos irmãos, porque ninguém sofre de graça alguma coisa. Não existem injustiçados aqui na terra. Existe injustiça, mas não existem injustiçados. Quer dizer o quê? Que tudo o que acontece conosco, nós demos a causa, ou nesta vida ou em outra. Ou então pedimos como prova para nós também. Porque nós também somos testados também nas nossas... Podemos ter pedido, não é? Eu preciso aprender a reagir, então, o que tem que acontecer para eu poder reagir a me educar? Tem que ser ofendido, tem que acontecer alguma coisa para te exercitar. Então, podemos ter pedido, não é? Algumas provas, viver com pessoas que nos provocam todo o tempo, não é? A nossa reação para nós nos educarmos. Então, não há enganos na justiça divina. Tudo o que acontece conosco tem um porquê. Porque Deus é amor, é justo, suas leis são justas. E se está acontecendo alguma coisa conosco, nós demos a causa. Ninguém sofre por acaso. Tenhamos certeza disso aí. Aqui no mundo material e no mundo espiritual. Por que é bom a gente saber disso aí? Porque nós vamos aprender a nos responsabilizar pelas coisas que acontecem conosco. Não vamos procurar culpados pela nossa desgraça. Que geralmente, mas o médico errou lá comigo. A polícia errou, a justiça errou. Alguma coisa nós fizemos para que aconteça isso aí. Podem ter certeza. Podemos todos nós termos certeza disso aí. E é bom estar claro na nossa mente para nós vivermos aqui mais tranquilo e quando nós partirmos para o mundo espiritual não ficarmos nos atrasando, achando que o nosso sofrimento, alguém culpando alguém pelo nosso sofrimento. Tudo que passarmos, nós somos a causa. Então, queridos irmãos, mas para o orgulhoso, essa máxima de apresentar, né, a outra face é muito complicado para eles. Parece uma covardia até. Para o orgulhoso, né, apresentar, mas por que ele me faz e ainda eu que tenho que compreendê-lo? É demais, parece, né? Mas para o incrédulo, para o orgulhoso, isso é demais, porque ele sempre vai se achar cheio de razão. A razão é dele, a razão está com ele. Então, parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Coragem em ficar quieto. É difícil, né, meus irmãos? A esposa diz alguma coisa, a gente diz 3, 4, o filho diz alguma coisa, nós já saímos com um porrete na mão. O colega diz alguma coisa, o vizinho diz alguma coisa, nós estamos sempre querendo dar o troco. Então, dar o troco, revidar o mal com o mal, para todos nós ainda é o mais fácil. Por quê? Porque estamos acostumados a fazer errado. E como damos esse troco? É na mesma proporção, como eu falei? Não, a gente sempre quer dar mais. A vingança tem que ser maior. Porque queremos anular, arrasar o adversário, humilhar. É o nosso orgulho falando mais alto. Então, como devemos nos comportar diante da ofensa e da agressão? Será que não devemos reagir, ficar quieto, então? Será que é isso que Jesus quer de nós, que a gente se anule? Ficar em silêncio, ficar quieto? Diz assim, queridos irmãos, Jesus nos ensina a mostrar a compreensão, a não revidar o mal com o mal. Nós todos temos o instinto de conservação. Então nós não vamos estender o nosso pescoço para o assassino. Jesus condenou a vingança, mas não proibiu a defesa. Nós podemos nos defender. Jesus deu um baita exemplo, ele não se defendeu quando acusado, quando pisoteado, quando soqueado.
ele não se defendeu. Não é? Mas ele vem nos dizer no Evangelho que ele não interditou, não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Senão, nós deixaríamos o campo livre para o mal também, se a gente não contesse. Não está certo assim. Mas nós contermos com equilíbrio, nos defendermos com equilíbrio. Porque senão estaria o campo aberto aos maus. E o mal, nós não estamos à mercê do mal. Diz também, e nos disse que não é preciso restituir o mal com o mal, que devemos aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar o nosso orgulho. O mal com o mal só se fortalece. Vai dar aquele choque, vai só meter lenha na fogueira, como a gente diz. O mal com o mal. Não, vem alguém com uma pedrada, nós damos outra, damos 2, 3. Então vai continuar, o ódio vai continuar, vai se perpetuando. Então nós temos que acabar com esse ciclo vicioso, não é? Cortar o mal com o bem. Só o bem pode acabar com o mal. Só o amor cobre a multidão de pecados, dizia Pedro. Então, se nós queremos resgatar as nossas dívidas, saldar os nossos débitos, façamos o bem. Teremos contados para nós tudo que a gente fizer. Diz ainda também, que devemos aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar nosso orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. Às vezes a gente quer, igualdade para nós, para os outros não. Então é melhor que a gente sofra uma injustiça do que a gente cometer uma com alguém. Vale mais ser enganado do que enganar. Só aí nós dá nos dedos, né, meus irmãos? Isso aqui é uma coisa que a gente não quer perder nunca. Né? Quem é que quer perder? Ninguém quer. Nem ficar igual a gente quer. Não quer. A gente quer vantagem sempre. Ainda é pelos nossos interesses materiais, nossos interesses egoístas. Egoístico. Ser arruinado do que arruinar. É melhor ser arruinado do que arruinar alguém. Por que tudo isso aí, meus irmãos, a gente enxerga? É que nós só enxergamos a vida presente. Quando nós entendermos que já tivemos outras vidas, que essas pessoas que vêm nos fazer o mal, certamente nós já exploramos, nós já fizemos mal a elas, já prejudicamos, já traímos, já ferimos. E hoje elas vêm até nós novamente, em busca do resgate do que nós devemos. Quando nós enxergarmos isso aí, isso aí eu estou dizendo para mim também, que estão nos dando a oportunidade de nós exercitarmos as virtudes, desenvolvermos as virtudes, nós conseguiremos, não é? Entender a mensagem que essa pessoa vem nos dizer e não seremos tão agarrados a não perder. Mas precisamos entender bem isso aí. E diz então, como é que nós vamos entender? Só a fé na vida futura e na justiça divina, que não deixa jamais o mal impune. Só esta confiança em Deus pode nos dar a força de suportar pacientemente todos os golpes dirigidos contra os nossos interesses. Compreender realmente, queridos irmãos, esta mensagem de Jesus, não é? Que ela é clara para todos nós. Nós queremos com os nossos filhos, nós queremos resultados rápidos, eles fazem coisas erradas, nós não damos esse tempo para eles, não temos essa compreensão, um pouquinho dessa compreensão que Deus tem com todos nós, dessa grande compreensão que Deus tem com as nossas falhas. Deus nos dá a oportunidade, nos abraça. A pior pessoa, quando se volta para o bem, Deus está de braços abertos para recebê-lo. E nós, quando alguém nos faz alguma coisa, quando um filho erra, nós já ficamos com restrições. Não vou julgar tudo, porque ele já cometeu uma falta, outra vez não é de confiança, já vamos dar medidinho, na medida. Temos medo de perder, esses são os nossos apegos ainda. E Jesus diz assim, se te pedem 1000, te convidam para dar 1000 passos, tu dê 2000.
Não tenha medo, ele diz aqui, ó. Se constrangeram a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Se te pedirem a túnica, abandonai a capa. Jesus quer nos mostrar que esse desapego, esse medo de perder, nós temos que eliminar de nós. Temos que servir a quem nos procura. Isso eu estou dizendo é para todos nós, mas essa carapuça é para mim também. Servir, não termos medo, porque quem vem pedir alguma coisa para nós, não vai tirar demais de nós. Ele vai tirar o que ele precisa, o mínimo. E nós vamos logo ali recuperar. É bem como dizia Chico Xavier, entra por uma... A gente tem uma história do chuchu, que a pessoa não tinha nada para dar, e veio uma pessoa pedir, e ele tinha 5 chuchu. E aí chuchus, é isso? Né? 5 ele tinha. Aí a pessoa deu, e a outra que estava falando, mas tu vai dar, mas eu só tenho isso, eu vou dar o chuchu. Daí a pouco bateram na porta, era uma vizinha que tinha colhido lá chuchu e trouxe uma bolsa de chuchu para ela. Aí chegou mais alguém, deu de novo, e aquilo foi se multiplicando. Tem outros vídeos aí que vocês veem, a pessoa cumprimenta ou faz uma gentileza, e aquilo vai se multiplicando, e depois faz a volta e ele recebe de novo aquele bem que ele fez. Então, é a lei de causa e efeito, queridos irmãos. É lei divina, lei de causa e efeito. Plantamos e colhemos. Não tem erro. Mas a gente tem medo de dar. A gente fica... vou ficar sem. Não é? Todos nós ainda temos dificuldades. E aí o material ainda, meus irmãos, ainda tem mais a doação nossa, que não custa nada para nós. A verdadeira doação de um sentimento, de uma vibração de amor, que não nos custa nada, nós não fizemos, nós já ficamos... Como nós nos agarramos ao material, a primeira coisa nós já se fechamos. Não vou dar, não tem. E aí já esquecemos do material. Eu vou te dar um pila aqui, mas não precisa nem dizer, né? Que possa ser útil para ti, fazer emite uma vida. Eu estou dizendo para todos nós isso aí, queridos irmãos, que nós podemos fazer muito. E não fizemos. Está ao nosso alcance. Essa maior entrega. Olha o que Francisco de Assis, que todos nós conhecemos, aquele homem singular sabia o que Jesus pretendeu dizer quando falou em oferecer a outra face. Sua vida foi um hino de paz e sua oração ficou imortalizada nas páginas da história, como a oração de São Francisco. Ele pede ao Senhor: fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eis um homem que foi um verdadeiro instrumento de paz. Então, queridos irmãos, aprendamos, como São Francisco, como Jesus nos ensina, a dominar os nossos impulsos de ira diante de qualquer ofensa, diante de um convite, de um pedido, de alguém que nos solicita alguma coisa. Aprendamos a dividir. Aprendamos a exercitar esses sentimentos e nós vamos nos tornar... É o exercício para nos tornarmos uma pessoa melhor. Aprende a dominar os impulsos de ira, porque a existência terrestre não é uma viagem deliciosa ao país róseo da alegria sem fim. Esforça-te para compreender o outro lado, a forma como os outros encaram as mesmas ocorrências. Às vezes o que se parece fácil para nós, para as outras pessoas, é difícil. A gente estava falando ali de, mas como é que numa família tem 5, 4 estudaram, o outro nunca quis nada, ou bebe, ou tem um vício, ou tem... Mas todos criados com a mesma educação, pelos mesmos pais. Mas esquecem, queridos irmãos, que nós somos espíritos, individualidades, somos todos individuais, cada um com a sua bagagem. Então nós não podemos, mas como é que não entende? Falando claro, mas aquilo não penetra na mente da pessoa. É sem vergonha, não quer, mas a pessoa é um viciado de 1000 anos fazendo a mesma coisa errada.
E nós queremos que mude na marra. Então, queridos irmãos, nós temos que enxergar com os olhos de Jesus essas pessoas, ajudá-las, ter paciência, ter perseverança, que às vezes a gente vai e ajuda, dá uma, duas e desiste. Não tem mais jeito. Tem jeito, sim. A mãe de Santo Agostinho orou 29 anos por ele. Ele bebia, ele era pervertido, ele andava no mundo das trevas, mas a mãe não desistiu dele. E a gente que vê nos trabalhos mediúnicos, mães que muitas vezes falharam aqui na terra, porque a gente é imperfeito, todos nós somos imperfeitos, falharam muitas vezes, ou então se dedicaram extremamente a esse filho, mas não conseguiram recuperar esse filho. E continuam na vida espiritual trabalhando pela melhor daqueles filhos. Não desistem nunca. Então, como nós somos seres imortais e eternos, nós temos que pensar nisso aí, queridos irmãos. Investir nos nossos queridos, porque Deus está nos dando a oportunidade, não podemos deixar passar essa oportunidade. Ela é belíssima. Vocês já imaginaram um dia a gente ver alguém que a gente achava que não tinha mais condições, estava lá no fundo do poço, uma pessoa recuperada? E as pessoas querem, queridos irmãos, porque são espíritos como todos nós, imperfeitos. Nós já fizemos assim também, já fomos assim também. Nós não somos ninguém para julgar ninguém, porque nós já passamos por essas fieiras do mal ainda. Hoje, graças a Deus, já estamos mais equilibrados. Então não podemos desistir de ninguém, que está sob nossa responsabilidade. E os outros irmãos também que nos cercam, que a gente conhece, que pode ajudar, vamos ajudar. É isso que Deus espera de todos nós. Se alguém te aflige, é porque se encontra necessitado de ajuda e não de combate. É a sua forma de chamar a atenção para a sua solidão e angústia. Fogo com fogo aumenta o incêndio devorador. Treina a colocar no braseiro a água da paz, e se apagarão as labaredas ameaçadoras. Não foi por outra razão que Jesus propôs: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que vos bater na face direita, oferece-lhe a outra. Muita paz a todos, queridos irmãos, e que essa pequena reflexão nos ajude na nossa caminhada. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, as nossas irradiações. Levamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Neste momento, Pai querido, em que nos preparamos para encerrar a nossa tarefa doutrinária, queremos agradecer a bela oportunidade, Senhor, agradecer o amparo desses mensageiros divinos que sempre estão a nos orientar, nos trazer boas intuições, nos fortalecer e nos encorajar na nossa caminhada. Rogamos, Pai querido, por nossos irmãos enfermos, nos lares, nos hospitais, irmãos que lutam sozinhos muitas vezes contra a enfermidade, nos seus lares, possam uma mão amiga auxiliá-los, Senhor. Nossos irmãos nos presídios, nos orfanatos, possam essas vibrações de amor levar a todos o consolo, levar a esperança, levar novo ânimo, Senhor, na sua caminhada. Ilumina nossos irmãos com ideias suicidas, irmãos que não conhecem Teus ensinamentos, Pai, que ainda estão amortecidos em suas consciências, Tuas leis. Possam eles encontrar uma mão amiga para auxiliá-los, para socorrê-los nessas horas difíceis, ajudá-los a desistir dessa ideia infeliz. Ampara, Senhor, nossos irmãos queridos que já partiram para o mundo espiritual, possam eles despertar para Tuas verdades, Senhor, perceber esses irmãos de luz, buscar o arrependimento de suas faltas, buscar esse caminho de amor, de paz. Possa nossas vibrações auxiliá-los, aliviar suas aflições, suas dores. Derrama sobre os líquidos aqui presentes, Pai querido, as energias benfazejas para quem deles fazer uso, possa se sentir aliviado de suas dores, de suas enfermidades. Que possamos todos nós levarmos em nosso coração essas energias de amor e de paz. É isso que te pedimos, Pai.